costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente no silêncio da alma fiel antes da opção por qualquer revides? Quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo, com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir virtuoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste. Então, Paulo, ele fala lá para os Coríntios, eu não consigo dizer para vocês bem lá no tempo de Paulo, dessa conversação que ele precisou ter ou orientar lá em Coríntios. Mas trazendo para agora, para hoje, mais próximo, né, da gente, me vem a ideia de que nós atenhamos a como nós nos portamos em relação ao Evangelho quando estamos passando para o outro. Será que nós estamos passando o Evangelho como Jesus queria que nós passássemos? Ou nós passamos de forma arbitrária, de forma agressiva, que tentando coagir o outro a aceitar o que nós estamos pondo, né? Impondo a eles a ouvirem, tentando manipular o meio aos quais eles entendem o que nós estamos pregando do Evangelho de Cristo. Como diz aqui bem no finalzinho, que quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir virtuoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos? Então, quando nós formos meros instrumentos em só propagar a palavra de Cristo como de fato ela é, como de fato, na essência, né, de fato que ela foi posta para o nosso crescimento, quando a gente se comprometer em passar a palavra de Cristo de uma forma que quem está ouvindo, né, que a plateia realmente veja Jesus em nossas palavras, então será mais rápido essa conversão para o bem. Não aquela pregação, aqueles crentes, aqueles que creem que estão fazendo o certo, mas alguns sabem que não estão fazendo, usam dessa manipulação para tentar fazer com que o outro se molde ao que ele está querendo que de fato aconteça. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que abramos nossos ouvidos de ouvir e que tenhamos a verdadeira percepção da palavra de Cristo. Assim seja. Nesse momento vamos fazer a nossa prece, silenciando a nossa mente e o coração, elevando o pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores. E que possamos agradecer infinitamente pelo dia de hoje e por todos os dias que ainda vamos estar aqui nessa caminhada. Agradecer a Deus pela saúde, pela vida, pela família. Agradecer infinitamente por tudo e rogar que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração para que possamos escolher, saber fazer as escolhas, que possamos trilhar o caminho do bem e que possamos compreender e aceitar aquilo que não podemos mudar. Rogamos também por todos aqueles que não te conhecem, por todos aqueles que não puderam estar aqui no dia de hoje e por todos que sofrem a dor do corpo e da alma. Que a sua infinita misericórdia possa chegar a cada um deles, dando-lhe força, coragem e esperança de vencer as suas provas. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja.
Vamos passar a palavra para o nosso irmão Alexandre, que será o expositor da noite. Vou pedir que você me ajude aí lendo aí o evangelho de hoje, mas não pode ser. Motivo de resignação. Vai garganta aqui. Tá. Hoje é muito ruim. Certo. Então, o evangelho de hoje é motivos de resignação. Está no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E diz para nós o evangelho: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem estas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora e que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas 1/100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endividar-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não a acarrete forçosa e inevitável uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não na vida atual, será na outra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, o que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. É por isso que teremos que recomeçar absolutamente como se a um credor que não nos atormente, pagássemos uma conta e a tomássemos novamente por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, os venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encarem a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual,
apanha num golpe de vista e a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E, longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimenta. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto a da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Obrigado, minha irmã. Eu queria dar boa noite a todas as irmãs e irmãos que estão hoje na Casa Espírita, que vieram buscar sempre. A gente vem na Casa Espírita buscar alguma coisa, né? E às vezes é apenas o pão da alma, né? O alimento do espírito, a calma do espírito, a paciência, a tranquilidade. E espero que vocês recebam de acordo com o que merecem da providência divina. E a providência divina sempre nos dá aquilo que a gente merece, e até mais do que o que a gente merece, tá? Então, meus irmãos e irmãs, esse é o tema de hoje, motivos de resignação, que foi lido aí pela nossa irmã Cristina. Eu não podia deixar de dispensar as impressões do mestre Kardec, né? Allan Kardec, que de forma tão pedagógica coloca para a gente a questão da resignação, que é uma das questões religiosas mais importantes para o ser humano, né? Todas as religiões praticamente falam sobre resignação. Na verdade, a resignação é um sentimento que precisa ser cultivado no ser humano, precisa ser experimentado pelo ser humano, mas a gente, como tudo na vida, precisa saber do que se trata a resignação. Para a gente não cair no erro de achar que estamos sendo resignados, quando na verdade estamos fazendo outra coisa. E aí a gente vai falar sobre isso nessa conversa da noite de hoje, tá bom? Motivos de resignação. Para a gente entender o que é a resignação, a gente precisa primeiro ir lá na etimologia da palavra, né? A gente precisa estudar o termo resignação e saber o que é que ele significa, né, na vida da gente, para que não fique só uma palavra se repetindo nos nossos ouvidos sem a gente saber do que se trata, né? Até porque é uma palavra que não é muito usual, não é muito comum a gente encontrar essa palavra no nosso dia a dia, né? Ninguém sai por aí falando, nas suas conversas com os amigos, da palavra resignação. Então a gente fica com aquela duvidazinha, né? O que é resignação? Que esse povo fala tanto ali na Casa Espírita. O que é resignação? Que o padre está falando tanto ali na Igreja Católica. O que é resignação? Que está lá o pastor falando sobre isso. Por que nos meios religiosos se fala tanto nisso? Por que quando se fala em Jesus se fala em resignação? E aí é preciso que a gente saiba que a resignação é algo fundamental nas nossas vidas. Quando a gente começa a observar o termo resignação, a gente vê que ele é formado de vários pedacinhos, né? Vários pedacinhos. Na verdade, na etimologia da palavra, essa palavra estava ligada antes a processos contábeis, né? Na verdade, dívidas que a pessoa assumia. Era um termo técnico da contabilidade da época, que na época de Jesus já existia contabilidade, viu, gente?
Mateus, por exemplo, era um contador da sua época, né? Ele era um cobrador de impostos, né? E todo cobrador de imposto é um contador, né? Então, essa palavra estava ligada a isso, estava ligada à remissão, a perdão de dívida, a esse tipo de coisa. Depois da passagem de Jesus, ela passou a se ressignificar no planeta Terra, né? E passou a ser visto como algo, onde a pessoa acaba tendo uma aceitação de determinada circunstância ou de determinada pessoa complicada na sua vida, né? Então, processos complicados, difíceis, pessoas difíceis, complicadas, que trazem na nossa vida experiências difíceis e dolorosas, exigem da gente a resignação. Então, a resignação, no sentido religioso, passou a ser exatamente essa aceitação. Mas não é uma aceitação qualquer. É uma aceitação com calma. É uma aceitação com, vamos dizer assim, com compreensão do que está acontecendo com você, do processo que está acontecendo com você. Então, a resignação seria uma aceitação sem protestos, né? Sem revoltas, sem gritarias contra aquilo que a gente está vivendo, né? Isso seria a resignação. Se a gente for fatiar a palavra, e utilizar as origens latinas da palavra resignação, que ela vem do latim, a gente encontra vários pedacinhos nela. Primeiro, res, né? Que significa coisa, né? A gente encontra esse res em várias outras palavras, de origem latina, como república, né? Que é a coisa pública, né? A coisa do povo, né? Então, a res é coisa, né? Signa ou signo, que significa significado, né? É o significado de alguma coisa. E ação, que é ação, que a gente já conhece, atividade, atividade do ser humano, movimento do ser humano buscando alguma coisa. Então, a resignação seria uma ação nossa do ser humano que tenta ressignificar uma coisa que nos acontece e que nos faz mal na vida, né? Então seria, ao invés de você receber aquilo com revolta, você ressignifica aquilo e diz, não adianta eu me revoltar porque eu não consigo mudar isso. E se eu não consigo mudar isso, eu tenho que aceitar que isso é uma imposição da vida. E se é uma imposição da vida, eu preciso ressignificar isso. Isso não pode mais ser uma fonte de sofrimento eterno para mim, que está me desestabilizando, que está me deixando doente, que está me adoecendo, está me deixando triste, acabrunhado, que está me deixando, vamos dizer assim, deprimido, né? Então, quando a gente enfrenta situações difíceis na vida, muitas vezes a reação da gente a essa situação difícil que a vida nos traz é revolta, é não aceitar. Eu faço as coisas tão certinho, eu tento ser uma pessoa tão justa, tão legal com todo mundo, e de repente acontece uma coisa dessa comigo, como é que pode? Aí a pessoa vai e se revolta. A tendência a se revoltar é não aceitar, é reclamar, é injuriar a situação que está acontecendo com você. Então, o que é que a doutrina espírita, resgatando esse sentimento de resignação, o que é que ela quer ensinar para a gente? Quer ensinar para a gente que nós, espíritas, assim como aqueles cristãos, os primeiros cristãos, os cristãos históricos, que tiveram que enfrentar dificuldades terríveis, inclusive a morte, né? Assim como eles iam muitas vezes, meu amigo Léo, para a fogueira da injúria, gente, onde eles eram queimados vivos, se não abjurassem Jesus, ou seja, se não negassem Jesus, se não negassem o cristianismo. Eles eram mortos na frente de parentes, de amigos, e não existia compadecimento com aquelas pessoas, não, morria mesmo e acabou-se. Era um tempo de crueldade, gente, era um tempo de muita maldade, né, que nós encontrávamos naquele momento. E o que é que fazia aqueles cristãos irem para esse suplício, felizes muitas vezes, né, que os algozes não conseguiam entender, e olhavam e diziam, que sorriso é esse na cara desse povo? Né, tudo prestes a morrer, queimado na fogueira, né, e rindo e cantando hinos
de louvor a Deus, né? Eles não conseguiam entender isso, gente. Eles não conseguiam entender. E nós, até hoje, também não conseguimos compreender. Que chave é essa que fez com que aquelas pessoas normais, comuns, que naquela época era normal gritar contra as coisas ruins que lhe acontecia, principalmente contra as injustiças, né? Era normal naquela época revoltar-se contra isso, até praticar violência contra aqueles que queriam lhe impor isso, né? Era normal isso naquele período. E aquelas pessoas, como pessoas normais daquela época, teriam que reagir dessa forma também. Mas que chave foi essa que Jesus abriu na cabeça dessas pessoas e que fez com que elas encarassem esses problemas de outra forma? É sobre essa atitude, é sobre este sentimento que nós vamos falar hoje e que se chama resignação. Agora, cuidado, pessoal, a resignação ela pode ser, sim, a aceitação de algo com calma, sem protesto, sem gritaria. Pode ser uma aceitação pacífica, pode não, é uma aceitação pacífica de uma situação difícil, de um sofrimento atroz. Ela é um conformar-se, na verdade. É um ato de conformar-se diante daquilo que você não tem o que fazer. Mas cuidado, porque a gente pode se confundir e achar que a inércia é a resignação. A gente pode ver um problema, ver o tamanho deste problema e simplesmente sentar-se na poltrona de casa e ficar esperando o tempo passar. Eu estou sendo resignado. Vou dar um exemplo. Você casa, aí vem a primeira grande alegria do casamento, um filho. Felicidade enorme do pai, da mãe. Aí começa a cercar aquela criaturazinha de todo amor, todo carinho, toda dedicação. Faz tudo por ela. Trabalha feito um condenado para poder juntar dinheiro e dar uma vida boa para aquela figura que você colocou no mundo. Mas de repente esse menino começa a crescer e começa a mostrar quem ele é. Começa a mostrar a sua personalidade. E você começa a notar que ele mente para danado. Você começa a perceber que você começa a receber um monte de reclamação da escola. Que ele bate nos colegas, que ele xinga os professores, que ele quebra as coisas dentro da escola. E você faz de tudo para educar essa criança e evitar que ela seja desse jeito. Mas não tem jeito, ele é assim. E ele vai crescendo assim. Embora todo o seu esforço para que isso não aconteça. Ajudando, orientando, no momento certo, admoestando. Admoestar não significa bater não, viu, gente? É ser firme, educar com firmeza. E de repente, essa criança se torna um adolescente. E você ficou sabendo pelo vizinho que matou o gato do vizinho, que enforcou o cachorro do outro vizinho, que estava furtando dinheiro dentro de casa da sua carteira. E você se desespera e procura ajuda, e pede a ajuda dos professores na escola, e pede a ajuda do padre na igreja, e nada resolve. E o menino vai ladeira abaixo. Aí, olhar para isso, balançar o suspensório e dizer, estou resignado, seja o que Deus quiser, é o que não se deve fazer. Isso não é resignação. Isso é irresponsabilidade de pai que abandona os desafios. De mãe que abandona os desafios. É óbvio que você nunca vai ter paz com esse sujeito que você trouxe ao mundo. O seu filho. É claro que você colocou no mundo alguém que tem tendências criminosas. É óbvio que nessa circunstância você nunca vai ter paz. Você sempre vai ter a preocupação de estar educando aquela criatura. Então, o que é a resignação? É a atitude
resignação não é omissão. Não é ficar parado diante dos problemas. Não é olhar as coisas acontecerem e entregar para Deus. Isso não é resignação. Mais uma vez, isso é fugir de compromissos. Isso é buscar a vida fácil, sem enfrentamento dos problemas. A resignação exige da gente, muitas vezes, a razão. É por isso que o Espírito Lázaro, falando sobre a obediência e a resignação no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer para a gente que a obediência é o consentimento da razão, enquanto que a resignação é o consentimento do coração, do sentimento. Na obediência, o que é que a gente faz? A gente utiliza a nossa razão, ou seja, todo o patrimônio intelectual que a gente conseguiu construir até hoje, toda a inteligência que a gente soube desenvolver até hoje, a gente utiliza isso para analisar a vida que a gente está vivendo e aceitar a vontade de Deus da forma como ela vem para a gente. É o consentimento, então, da razão. Essa é a obediência. Eu vou obedecer. Ou seja, eu botei um filho no mundo, eu tenho que dar de comer a ele. Eu tenho que buscar trabalho para poder trazer para minha família aquilo que é o sustento para ela. Essa é a obediência, que a razão me diz que eu tenho que cumprir. Que é a vontade de Deus que eu cumpra, para poder cumprir as minhas missões que eu assumi nesse mundo. Agora, quando a coisa vem para o coração, para o sentimento, aí a gente tem a resignação como consentimento do coração, como o sentimento sublimado, trabalhado pelo ser humano. O ser humano trabalhando a calma para enfrentar as coisas. Por que esse texto que trata sobre resignação está no capítulo... Qual é o capítulo aí, minha amiga? 5. O que é que diz o capítulo 5? Bem-aventurados os aflitos. Olha só. Aí ele diz isso pra gente por quê? Porque assim, só tem sentido a resignação quando nós estamos lidando com aflições. E o que é que dizia Jesus pra gente? Bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes são aqueles que andam aflitos pelo mundo, porque eles serão consolados. Ou seja, Jesus ali coloca para a gente a questão da dor do sofrimento, da aflição do ser humano. Como se dissesse, ei, essa é a marca deste mundo em que vocês estão. Então, todos que estão neste planeta irão passar algum perrengue na vida, algum problema, algum sofrimento. Ah, Alexandre, e o banqueiro? Passa por isso também? Passa. Não vão pensar que a pessoa, porque é rica e poderosa, gente, não tem problema na vida. Muitos têm. Muitos têm. Muitos recebem a Polícia Federal na porta. Olha um problemão. E muitas vezes são ricos e poderosos, tá? Muitos têm filhos se desviando do crime. Muitos têm depressão. Ah, mas tem tanto dinheiro e com depressão, Alexandre? Sim, porque o sofrimento não depende de dinheiro. Ninguém compra um remédio mágico para parar de sofrer. O sofrimento vem para o pobre e vem para o rico. O sofrimento vem para o que é espiritualizado e para o que é ateu. O sofrimento vem para o criminoso como vem para o justo. É uma marca do nosso planeta. É uma marca temporária. Porque é uma marca porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, a nossa imperfeição nos leva muitas vezes a cometer o mal. Se cometemos um mal, estamos lado a lado com o sofrimento. Porque se cometemos um mal hoje, pode ser que hoje a gente não seja chamado a responder por ele. Mas pode ter certeza que está anotado na nossa fichinha. Quando a gente pega o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e abre num capítulo lá, e num título que é O Código Penal da Vida Futura, fantástico, viu, gente? Allan Kardec vai dizer pra gente, sabe o quê? Não há um só mal que se faça
não importa se é um mal grande ou pequeno, que não nos traga consequências. Todos trazem. Grandes ou pequenas consequências. Assim como ele disse que não há um só bem que o ser humano faça na vida que não traga também as consequências benéficas para ele. Então, todo o mal que a gente faz vai nos encontrar lá na frente. Todo o bem que a gente faz também vai nos encontrar lá na frente, nos beneficiando. Então, pessoal, quando vocês não entenderem uma aflição e um sofrimento que está passando, eu faço de tudo para que isso não aconteça na minha vida, mas mesmo assim está acontecendo. Não pense que isso é de hoje, não. Se você não está encontrando a resposta hoje, é porque isso vem de muito tempo. As nossas vidas são solidárias entre si. Nós não só acreditamos que a gente reencarna várias vezes, como a gente acredita que uma e outra vida que a gente teve, elas são solidárias entre si. Ou seja, o que eu faço em uma vida pode refletir em outra. Tá? O sofrimento que eu estou passando hoje, eu cultivei ele muitas vezes lá atrás, em outras oportunidades. Então hoje, aquele pai, aquela mãe não está entendendo porque na sua família inventou de vir um criminoso que eu estou educando desde pequeno. Não foi falta de cuidado não, Alexandre. Eu estou falando para vocês, gente, algo que eu já presenciei, tá? Pessoas de dentro da doutrina espírita que já me confidenciaram esta experiência com um filho criminoso. Dessa forma que eu estou dizendo a vocês. Tanto carinho que eu dei, Alexandre. Tanto amor. Eu, a mãe. Tanta oportunidade. E esse menino crescendo, fazendo coisa errada. Aí matou um gato do vizinho. Aí enforcou um cachorro do outro vizinho. Vocês imaginam o que é isso? Vocês conviverem com uma personalidade dessa? Criminosa. Não é fácil não, para ninguém. E ele dizia isso para mim chorando, se confidenciando, chorando. O que é que a gente tinha que dizer para uma família dessa? Para um casal desse? A não ser pedir para que se aprofundem no tema da resignação. Então, se eu não consigo resolver o problema naquela pessoa, eu tenho que me resignar. Agora, me resignar entregando ele para o crime de vez e deixando as coisas acontecerem? Não. Me resignar como um pai e uma mãe devem fazer. Uma resignação ativa. Até o fim da sua vida tentando. Até o fim da sua vida tentando arrancar aquela pessoa daqueles pensamentos maldosos. Até o fim da sua vida dando alternativas para que ela saia daquela vida. Qual foi o resultado disso, Alexandre? Foi preso. Hoje eu não sei como é que tá, porque faz uns 10 anos que eu não falo com esse amigo. Mas a última vez que eu tinha falado, ele tinha sido preso, o filho. Mas foi preso por quê? Envolveu-se com quadrilha de puxadores de carro. Foi preso junto com a quadrilha. Foi condenado por assalto à mão armada. E os pais, até onde eu pude acompanhar, sofrendo resignadamente, mas indo visitá-lo na cadeia e sem perder uma oportunidade de dizer a ele. Ele dizia para mim, Alexandre, eu sempre dizia para eles, toda a vida que eu vou lá, eu digo para ele, você está vendo, meu filho, as consequências, tudo que a gente dizia para você não viver. A última vez eu senti que mudou alguma coisa. Ele chorou, Alexandre. Ele era sempre frio e dessa vez ele chorou. Vocês imaginam o que é a alegria de um pai e de uma mãe desse, de ver um choro desse de um filho, numa condição dessa? Porque o choro é o início do arrependimento, pessoal. Se realmente for sincero, é porque está se arrependendo. Viu que não valia a pena estar vivendo aquela vida, mesmo Deus colocando ele numa família tão legal, de pessoas tão esforçadas pelo bem dele. Então vocês vejam, a resignação é isso. É a ação amorosa, mas ao mesmo tempo a compreensão de que a gente só faz o que pode. De que a gente, uma vez não conseguindo mudar a nossa situação, a gente precisa aceitá-la. A gente precisa aceitá-la sem revolta. Olha a leitura, o que é que nos diz. Quando a gente se revolta diante de uma circunstância que a gente está vivendo,
a gente passa pela lição novamente. Assim como o aluno, Cidinha, é reprovado na escola. Se eu sou muito sem vergonha na escola, gente, no estudo, estou tirando nota ruim, aí vou para a recuperação, não consigo me recuperar, eu vou ser reprovado. Aí a reprovação vai trazer o quê? Sofrimento de ter que passar por aquilo tudo de novo. Rapaz, eu vou ter que estudar tudo isso de novo, toda aquela matéria que eu já estudei o ano passado. Vai. E essa é a razão do seu sofrimento. Justamente a sua irresponsabilidade. Foi tão irresponsável que agora está sofrendo. E os amigos tudo seguindo adiante e ele ficando lá para trás. Vejam aí, é a mesma coisa na vida, gente. Se a gente, diante de um problema, não consegue se resignar e vive reclamando, e a vida vira um azedume só, meu amigo Mário, um azedume só. Rapaz, não tem jeito, esse problema na minha vida, e todo dia reclamando, todo dia reclamando. Primeiro, a vida vira uma tortura, gente. Para você e para quem vive ao redor. Segundo, o caminho disso é a doença. Você está se enclausurando num sofrimento mental tão grande que o caminho disso é a doença. É uma estafa mental, é uma depressão, que depois vai lhe tirar, sabe o quê? O gosto da vida. E o que é que diz o livro dos Espíritos? Quando a gente perde o gosto da vida, a tendência é a gente alimentar pensamentos suicidas. Olha só, gente. Então, resignar-se é necessário e fundamental diante das coisas da vida. Necessário e fundamental. Ah, Alexandre, eu nasci em um lar muito pobre. Primeira coisa, agradeça a Deus que você não nasceu na Índia. Porque lá você não consegue mudar essa realidade, não. Se você nasceu muito pobre, meu amigo Mário, você vai morrer muito pobre. Porque não tem estratificação social. Você nasce naquela condição, você morre naquela condição. Isso é característico da sociedade indiana. Mas como você está no Brasil e você é brasileiro e não desiste nunca, você vai continuar trabalhando honestamente, estudando, procurando se melhorar, procurando melhorar sua condição profissional, fazendo uma pós-graduação, investindo cada vez mais nos seus estudos. Aí passa uns 10, 15 anos estudando, sofrendo um pouco que o diabo amassou. Mas, se tudo der certo, consegue um emprego melhor, melhora a condição de vida. Aí pega estudar, passa 5 anos estudando para fazer um concurso público e passa. Vira um juiz, um promotor, sei lá, um funcionário da justiça, vira um policial, vira um agente da polícia civil. Enfim, a sorte está lançada para quem se esforça. Então você precisa o quê? Lutar contra aquela sua condição, contra aquela condição de sofrimento que é a pobreza que você está vivendo. Para isso, Deus lhe deu tudo o que é necessário. Inteligência, corpo funcionando e oportunidades que está aí na sociedade. Agora, eu sou pobre, nasci num lar pobre e a minha vida é reclamar contra isso? Não sei por que eu nasci aqui nessa casa, uma ruma de gente falida, pobre, ruma de liso, porque Deus me colocou aqui nessa casa. Aí a vida é reclamar, botar a culpa nos pais porque é pobre, brigar com o pai porque não está pagando uma internet para viver no TikTok ali vendo vida de rico e sofrendo e adoecendo por isso. Está faltando o quê? Resignação. Que não é balançar o suspensório e ficar gritando contra a situação. É o quê? Buscar mudar a sua situação e a de quem está ao seu redor. Resignar-se é agir. Não é parar diante do problema e ficar reclamando. Não. Para de reclamar, cara. Para. Olha para o problema e enfrenta. Com dignidade. Levanta a cabeça.
e enfrenta com dignidade. É isso que Deus quer da gente. A resignação, então, gente, ela não pode ser confundida com a fuga dos deveres. Isso não. Você não pode fugir dos seus deveres. Lembre do pai que tem que educar o filho, mesmo ele sendo um criminoso, até o fim da sua vida. A resignação também não pode ser confundida como um esconderijo da ociosidade. A minha vida é assim, então que seja, eu vou levar a vida aqui da melhor forma possível, só olhando e acabou-se. Isso é se esconder na ociosidade. A resignação não pode ser confundida com uma inação, com uma calma inoperante. A resignação não pode ser confundida com nada disso. Porque se a gente confundir a resignação com isso, a gente não é resignado, não está sendo resignado, não está desenvolvendo esse sentimento tão importante na nossa vida e estamos entrando de ladeira abaixo na bancarrota. Tem um livrinho aqui, gente, que tem uma mensagem que eu queria ler para vocês. Ela é bem rapidinha. Um capítulo bem rapidinho de um livro chamado Passos da Vida. É um livro de vários autores espirituais, vários espíritos que escreveram através de Chico Xavier. Aí tem uma lição de número 18. Quem escreveu essa lição foi um espírito chamado Albino Teixeira. Mas olha como esse cara resumiu perfeitamente o que é a resignação. Olha o que é que ele diz aqui pra gente. O que mais sofremos. Na verdade, ele foi dissecar o sofrimento humano. E ele percebeu que, na verdade, as coisas ou as pessoas que nos fazem sofrer não são a razão do nosso sofrimento verdadeiramente. Elas são apenas instrumentos do nosso sofrimento. Porque a razão do nosso sofrimento está em outro lugar. Olha o que é que ele diz pra gente. Ó. O que mais sofremos no mundo, 2 pontos. Não é a dificuldade. É o desânimo em superar a dificuldade. É isso que faz sofrer. Depois ele diz, ó, não é a provação que faz a gente sofrer. O que faz a gente sofrer é o desespero diante do sofrimento. Tem gente que quando o sofrimento se anuncia, entra num desespero tão grande que sofre mais do que o próprio sofrimento. Já bem isso. Aí começa a criar uma circunstância de lamúria diante do que está sendo anunciado ainda. Quer ver um exemplo? Vai no médico, aí o médico diz, rapaz, vamos fazer um examezinho aqui. Chega o resultado do exame, rapaz, você está com um câncerzinho aqui, a gente vai tratar. Aí chega em casa, já começa a entrar em depressão. Só pela notícia, gente. Peraí, tem toda uma luta pela frente ainda. Você precisa ainda saber se é curável. Você precisa saber em que estágio está. Você precisa ver com o médico qual vai ser o tratamento que ele vai atacar aquele seu problema. Você precisa confiar em Deus, confiar no tratamento, confiar na ciência. Você precisa assumir uma condição de paciência para poder o tratamento dar certo. Você precisa confiar e, ao mesmo tempo, entregar-se à esperança. Porque se você olha para uma situação dessa e diz, morri, já era. Você não está sendo resignado. Não. Você está indo como um boi para o abate. E não é isso que Deus quer de você. Quanta gente hoje se cura do câncer? Quanta gente? Eu tenho 2 casos na família. Meu irmão teve um câncer com 49 anos de idade, está curado, está na remissão, está no último ano da remissão, que são 5 anos. Morrendo de medo porque apareceu uma coisinha agora aqui na tireoide. Chorou, ligou para mim, chorando. Eu, rapaz, tenha calma. Você já fez a biópsia, já sabe o que é. Aí quando foi lá, era benigno. Tá vendo? Um anúncio. O cara já estava quase entrando em depressão. Aí olha o que diz o Espírito aqui pra gente. Ó. O que faz a gente sofrer não é a doença, é o pavor de recebê-la. O que faz a gente sofrer não é o parente infeliz,
é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. O que faz a gente sofrer não é o fracasso. É a teimosia de não reconhecer os próprios erros. O que faz a gente sofrer não é a ingratidão. É a incapacidade de amar sem egoísmo. Imagine se Jesus fosse ingrato. Aliás, se Jesus não aceitasse a ingratidão. Quantas pessoas Jesus salvou, Jesus curou. E quando ele ficou na mão do povo, o que é que o povo disse? Barrabás! Crucifica esse aí. É um feiticeiro. Quer ingratidão maior do que essa? Mas o que é que Jesus disse a Deus diante daquelas pessoas? Pai, perdoa. Não sabem o que fazem. Olha o que é a resignação. Sem reclamar, sem gritar. E olha que estava sendo vítima de pena de morte sem cometer crime algum. Aí muitos de nós sofrem uma injustiçazinha. Tomaram aí o iogurte que estava na geladeira. Foi Alexandre. Aí fica revoltado. Não fui eu, aí tá vendo, estão me acusando. Cara, pense em Jesus, que foi vítima de pena de morte sem cometer crime nenhum. E não reclamou nem um pio. Não é a injúria que faz a gente sofrer. É o orgulho ferido. Ele continua dizendo. Não é a tentação. É o prazer de experimentar suas sugestões. Não é a velhice que nos faz sofrer. É a paixão pelas aparências. Então, meus amigos, Abílio, ele vai nos dizer aqui, aliás, Albino, vai nos dizer aqui que, na verdade, a razão do nosso sofrimento não é a situação que nos faz sofrer e nem são as pessoas que nos fazem sofrer. São as nossas imperfeições. É isso que nos faz sofrer. Então, se você quer parar de sofrer, trabalhe suas imperfeições. Faça uma reforma interior, uma reforma íntima, deixe de ser orgulhoso, deixe de ser vaidoso, deixe de ser egoísta, deixe de alimentar ódio, raiva das pessoas. E aí você para de sofrer. Então a resignação é o consentimento do coração, como muito bem disse o nosso irmão Lázaro, que inclusive foi levantado por Jesus de uma crise de... esqueci o nome da situação, de catalepsia, que nos deixa numa situação de quase morto. O diagnóstico de morte às vezes vem. Aí Jesus saca na onda, manda ele se levantar e sair. Manda ele se levantar e sair. Então é esse mesmo Lázaro que vem trazer essas informações para a gente. Pessoal, o Albino, ele termina, eu vou terminar agora, viu? Ele diz o seguinte para a gente, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. E o que a gente pode entender como carga de aflição que a gente cria e que a gente alimenta contra nós mesmos? É quando, diante de um problema, a gente desenvolve cólera, raiva, ódio, vontade de vingança. Veja que é um processo. O problema em si não nos traz esse tipo de sofrimento, mas a gente vai agregando esses sofrimentos. Fúria, inveja. Tudo isso torna muito mais amargo o sofrimento. E essa amargura, gente, ela nos traz desequilíbrio emocional, espiritual. Então a gente precisa desse movimento interno, que é a resignação. Esse movimento interno que transforma tudo dentro de nós, que faz com que a gente tenha calma diante das coisas. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, dizia Jesus. Aí Jesus está falando de resignação. Problema todos teremos, mas calma, tranquilidade, mansidão diante do problema. É assim que a gente vai resolvendo-os. E às vezes a gente nota, pessoal, que quando a gente aplica a resignação da nossa vida, o problema desaparece.
Isso quer dizer que a gente estava vivendo o problema porque a gente precisava da lição para aprender a ser mais humilde. Às vezes é só isso, gente. Assumam uma atitude resignada na vida de vocês. E vocês vão ver desaparecer um monte de problema que aparece na vida da gente. Eu queria terminar falando, eu tenho 5 minutos, é isso? Ou já acabou meu tempo? 4 minutinhos. Eu queria terminar, gente, falando aqui... ele dispara aí, né? Falando aqui, gente, do exemplo de nossa querida Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, quando ela soube da prisão de Jesus, na verdade, primeiro da detenção de Jesus, ela soube por João. João, que era o discípulo mais amado de Jesus, como se diz, né? Ele vai até Maria e diz que Jesus foi detido. E Maria cai em prantos naquele momento, né? Como é que pode? Aquele ser que foi anunciado por anjos para mim, que iria trazer uma mensagem libertadora para o mundo, que só faz o bem, que levantou paralítico, que curou cego, que curou leproso. Não, eu vou orar e Deus certamente vai ajudar meu filho e vai tirar ele dessa. E ela orou. Horas depois chega João e diz: Maria, ele agora está preso, não está mais detido. Os sacerdotes formalizaram a denúncia contra ele. E Maria cai em prantos. Mais uma vez ela se volta a Deus, ora, pede a Deus que tire o filho daquela situação. Não tinha a mínima condição daquela criatura divina ser humilhada daquela forma. E Deus certamente iria tirar o filho dele daquela situação. Ela acreditava verdadeiramente que isso ia acontecer. E logo em seguida, depois de algumas horas, chega João e diz: a situação está difícil. Ele vai ser entregue agora ao rei. Pôncio Pilatos está hesitando, não está querendo julgá-lo, e mandou entregá-lo a Herodes Antipas, o rei. E Maria decide sair de casa e ir atrás do filho. E ela tenta entrar na prisão e não consegue. E ela segue ele até o castelo do rei Antipas. E quando chega lá, vê aquela cena deplorável. Jesus humilhado, vestido numa túnica de escravos, com uma cana na mão como se fosse um cetro, e a coroa de espinhos. Vendo aquilo ali, Maria tentou ir até ele para tirar a coroa, afastaram ela. Ela viu toda a humilhação do mestre e orou a Deus de novo e disse: não tem condições. O rei há de ser complacente com meu filho. Só que o rei não foi complacente com o filho dela. Mandou foi humilhá-lo da forma como ela viu. E depois ela recebe a notícia, ela se recolhe a casa, ela vai para casa descansar, porque já era tarde. De madrugada, chega João de novo. Maria, a situação está se complicando. Ele vai voltar agora para o governador de Roma, que é Pôncio Pilatos, e vamos ver o que é que vai acontecer. E Maria ora mais uma vez e vai acompanhar aquela cena deplorável. E Pôncio Pilatos, sentindo a intuição de que aquele homem era um justo, e na noite anterior a mulher dele, de Pôncio Pilatos, teve um sonho e chegou para ele e disse: olha, cuidado com aquele justo que você está mantendo preso. O sonho que eu tive é de que se você fizer alguma coisa com ele, vai vir uma maldição enorme sobre você. É um homem justo, cuidado. E ele ficou com aquilo na cabeça, né? E ele tentando salvar Jesus, a última coisa que ele vê à sua disposição, entre a legislação e a euforia do povo que pedia a crucificação do Cristo, foi naquele momento jogar para a plateia se queriam soltar Jesus ou Barrabás. E eles gritaram num sonoro Barrabás.
Mas Maria, naquele momento, antes de eles serem consultados, Maria disse, chegou a hora. Deus agora vai salvar ele. O povo que foi salvo por ele, né? O povo que foi curado por ele, agora vai salvar ele. Esse é o recado de Deus. Mas veio a crucificação. E na última esperança, Maria ao pé da cruz, ainda orando para Deus e sem entender aquela situação, vê a cabeça de Jesus pender. E naquele momento, o que é que diz Humberto de Campos? Diz que Maria olha e se recorda imediatamente do anjo que a visitou e dela dizendo, eu sou a escrava do Senhor, seja feita a vontade de Deus. E naquele momento ela repetiu a mesma coisa, seja feita a vontade de Deus. Isso é a resignação, gente. É o maior exemplo de resignação, depois do próprio Jesus, que passou por tudo que não podia mudar, com paciência, com calma, com resignação. Que esses exemplos de Jesus e de Maria de Nazaré nos inspirem todos os dias na nossa vida. Diante dos problemas que não podemos resolver, meus amigos e amigas, a resignação é a solução para todos nós. Então, agora que a gente já sabe o que é resignação, eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui resignados diante da vida. Que assim seja. Ainda bem que você desligou o laser, Mário. Agradecidos estamos, né, pelas palavras de hoje, sobre os motivos, né, que nós temos de resignação, e conforme Alexandre e tudo que nós ouvimos, vamos guardar as palavras na mente, no coração e tentar. Né? Nosso papel aqui é tentar. Então, vamos finalizar esse momento com a nossa prece, elevando o pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e agradecendo por esse momento de estarmos aqui, ouvindo, refletindo e tendo a oportunidade de guardar essa mensagem, de ter na nossa mente, para podermos trabalhar durante toda a nossa vida, ainda neste planeta. Não só em nós, mas também naqueles próximos de nós que observamos que está passando por dificuldades, por problemas, por desespero. Aquilo que aprendemos aqui, passamos adiante. Agradecidos estamos por esse momento, Senhor, e rogamos que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem, mas que também possamos compreender e aceitar aquele que não podemos mudar, e que, acima de tudo, seja feito segundo a vossa vontade. Que assim seja. Para aqueles que desejam receber o passe, o pessoal já vai estar